Do famoso Papai Noel, tá certo? Papai Noel vai ser bem breve, eu quero pegar o fio da meada para falarmos a respeito da árvore, que talvez você diga assim, mas a Bíblia não fala nada sobre a árvore de Natal. Engano seu. A Bíblia fala assim, e é ela que nos dá o ensino a respeito da árvore de Natal. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia nessa hora, e já abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 10. Amém? Vamos falar a respeito do princípio, do fundamento, tá? Histórico, tá? Do fundamento moral, tá certo? E do fundamento mitológico a respeito da árvore de Natal, certo? E eu quero começar, tá? Essa conjectura com você em Gênesis no capítulo 10. E nós vamos estar mencionando a palavra do Senhor a partir do versículo de número 6. Amém? Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 6, eu quero convidar você a acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, que diz assim: os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Uti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Versículo 8 diz, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí de dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Amém? Até aí, por enquanto, eu gostaria de que você olhasse para mim, tá? Quero trazer agora uma explicação para você, porque aqui começa a história da árvore de Natal. Talvez você diga assim, mas aí, pois é, bem aí que começa, tá? Eu quero desenvolver para você uma explicação, tá? De valores históricos. Amém? Amém? Muito bem. O texto vem falando, tá? A respeito de um descendente de Noé direto, tá? O descendente de Noé direto chamado Nimrod. Diga Nimrod. Nimrod. Pois é, um nomezinho diferente, né? É um nome bem diferente. E eu quero explicar para você quem foi esse Nimrod. O texto diz aqui no versículo de número 9, diz que ele foi um valente caçador, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você antes de qualquer coisa. Nimrod foi o fundador de uma cidade que o povo de Israel teve muito contato, muita proximidade. Nimrod fundou a Babilônia. Foi Nimrod que fundou a princípio Babel, que tinha o nome inicial Babel, e depois se transformou no nome em Babilônia. Logo, a origem caldaica vem diretamente de Nimrod. O povo de Israel teve muito contato com a Babilônia, sim ou não? Eles foram escravos na Babilônia. Tiveram acesso à cultura, tiveram acesso ao dia a dia, né? Até a culinária, não é verdade? As vestimentas e a fé. O que acontece é que nós estamos falando agora de uma região, de uma época e uma região muito remota. Isso aqui é bem antes. Não existe uma datação aproximada, tá? Mas é bem antes de Deus chamar Abraão. Tá? Se você não lembra, Abraão ele foi caldeu, Abraão ele foi babilônico. Mas Babilônia no tempo de Abraão já era uma grande metrópole.
já era uma grande cidade, era uma cidade de referência no mundo. Nós estamos falando aqui, nesse momento da leitura do texto, sobre Nimrod como o fundador da Babilônia. Quando o texto da Bíblia diz que ele foi um poderoso, um valente caçador, a Bíblia ela está, na verdade, aqui, queridos, tá? Economizando palavras para dizer que Nimrod foi o primeiro escravista. Nimrod foi o primeiro homem a escravizar homens. Nimrod foi a primeira pessoa a caçar ser humano e escravizar para colocá-los em serviço pesado. Tá? Nimrod fundou grandes cidades e cidades que nós temos hoje, biblicamente, como referência não positiva, como a Babilônia, como Nínive. Nós temos a referência dessas cidades, queridos, como cidades ímpias, cidades não adoradoras de Deus. Nós temos referência dessas cidades e dessas civilizações como algo negativo para a nossa vida cristã. Mas nós precisamos ir devagar e vamos subindo degrau por degrau. Amém? Amém. Eu quero trazer também aqui a memória que a partir do versículo de número 13, dos descendentes, tá? Dos descendentes de Nimrod, ou seja, do princípio da linhagem de Nimrod e seus parentes, surgiram também, ó, a partir do versículo 13, vem dizendo aqui, Mijaim, Gerudim, e Anamim, Leabim, e Naftuim, e Patruzim, e Casluim, de onde saíram os filisteus. Vocês estão sabendo aí de onde veio os filisteus? O texto continua dizendo assim, versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Arete. E os Iaus, olha, dessa gente surgiu. Versículo 16. Os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os 17, os Heveus, os Arqueus, não é isso? Aos Cineus. O 18 diz, os Arbadeus, os Emareus. Moral da história, todos aqueles Zeus, habitantes de Canaã, vieram de Nimrod. Você está entendendo? Essa gente sempre foi calo no sapato do povo de Deus. Calo no pé, né? E o pé dentro do sapato, né? Do povo de Deus. Sempre. Principalmente os filisteus. Você está entendendo aí? Que o que esse Nimrod gerou está ainda hoje em evidência. Porque dos filisteus ainda existe lá a faixa de Gaza, uma das 5 cidades filistias, né, chamada Pentápole Filistias. Ainda está a faixa de Gaza lá, que continua bombardeando a região do povo de Deus, a região judaica. Estão lá até hoje. O que acontece, queridos, é que Nimrod, esse Nimrod, quando o texto diz que ele foi poderoso caçador, ele organizou o primeiro sistema capitalista do mundo. Ele foi a primeira pessoa, tá, a criar um sistema bem organizado, que se tornou grandes metrópoles e que se tornou até um grande império. Amém? Muito bem. Como eu falei, eu preciso ir devagar, que é para a gente poder entender, tá, o contexto dessa questão da árvore. Muita coisa que eu vou falar aqui não está registrada na Bíblia porque faz parte da cultura babilônica. Mas a Bíblia ela dá evidências de que aquilo que é da cultura babilônica era conhecido dos judeus. Amém? Amém. Certo. Dos descendentes de Nimrod surgiram cidades e cidades, tá, impenitentes, queridos. Mas vamos falar da Babilônia porque a Babilônia é o que há de mais próximo da Bíblia. Amém? A Babilônia é o que é mais próximo do povo judeu, tá certo? E da história babilônica, conta-se, tá? E isso aí você pode pesquisar à vontade, que você vai encontrar muitas referências sobre isso.
dentro do contexto e da cultura babilônica, conta-se do início da história babilônica. E na história babilônica não poderia deixar de contar sobre o Nimrod, o fundador, sim ou não? Sim. Amém? Você está entendendo aí? A Bíblia ela é simplificada, porque a Bíblia ela vem falando da história judaica. Para que a gente possa saber da história babilônica, a gente tem que ir para a cultura babilônica, para a cultura caldaica. Amém? E para quem não sabe aonde é a Babilônia hoje, a Babilônia foi completamente destruída por uma profecia que Deus usou o profeta Isaías para trazer, que a Babilônia seria destruída e seria um montão de pó, e é hoje, tá certo? Inabitável, como o profeta Isaías profetiza. Hoje é a região do Iraque. Então o Iraque hoje é a mesma região aonde foi a grande Babilônia. E aonde foi construída aquela torre, né? Aquele edifício para tocar no céu. Quem lembra o nome? Babel. Aonde Deus confundiu Foi Nimrod que organizou aquilo ali tudinho. E foi ele que pegou os escravos para trabalhar na construção. Você está entendendo isso aí? Então Nimrod foi um homem avante à frente do seu tempo. Porque ele não pensava como as pessoas comuns. Ele tinha algo nele, eu acredito até espiritualmente, que o levava a ser à frente do seu tempo. Depois vocês vão identificar que tipo de espírito estava sobre ele, para que ele pudesse ser esse homem que ele foi. Ele fundou um sistema organizado, fundou a Babilônia. E na história babilônica conta sobre Nimrod. E eu vou dizer para vocês aqui o que conta a história babilônica sobre Nimrod. Tá? Nimrod, ele foi filho de Cush, tá? Descendente direto de Noé, com uma mulher chamada Samíramis. A Bíblia não menciona o nome dela. Nós só vamos encontrar o nome dela na história e da cultura caldaica, babilônica e agora iraquiana. Você está entendendo? Na história da cultura babilônica, conta que alguns acreditam que esse Nimrod matou seu pai, Cush, e se casou com a sua própria mãe, Samíramis. Tá? Na cultura babilônica, eles ensinam que Nimrod, como filho e esposo de Samíramis, ofereceram um governo ditatorial e um governo de imposição de jugo e obediência a eles. Porque ele no coração acreditava ser filho do sol. Quem já ouviu essa história? Da adoração ao sol? Pois é. Ele acreditava ser filho do sol. Um Deus. Nimrod morre muito cedo. Prematuramente até. Nimrod, ele não experimenta a sua velhice. A questão toda é que nesse conto babilônico, diz que quando Nimrod morre, a sua mãe e esposa percebeu que nasceu da noite para o dia um pinheiro ao lado de sua casa. E ela entendeu que aquele pinheiro era o espírito de Nimrod de uma outra forma para estar com ela no seu grande império, no seu grande mundo. Isso é, até pode-se dizer, uma lenda, tá, babilônica. A questão toda é que essa mulher, Samíramis, passou a ser a imperatriz. E ela passou a ser conhecida como a rainha do céu. Isso deve dizer alguma coisa para você, sim ou não? Sim. Pois é. Samíramis passou a ser conhecida como a rainha do céu. E não passou a ser conhecida somente na Babilônia. Essa fama dela chegou aos judeus. Chegou ao
povo de Deus, e pasmem, Deus usa até o profeta para falar a respeito da rainha do céu. Porque Deus sempre teve preocupação com o seu povo, aquele povo remoto, porque sempre tiveram um coração de duplo ânimo. Uma hora estava bem com Deus, outra hora estava bem com Baal. Uma hora estava bem com Deus, outra hora estava bem com os deuses egípcios. Quem está entendendo? Deus sempre se preocupou com o duplo ânimo do seu povo. É assim hoje também, sim ou não? Sim. Uma hora o sujeito está na igreja, outra hora o sujeito está lá, batendo os tambores no centro de macumba. Uma hora o sujeito está na consagração dentro da igreja, outra hora está subindo as escadas de joelho. Quem está entendendo? Deus sempre se preocupou com o duplo ânimo do seu povo. Porque, infelizmente, o povo sempre teve duplo ânimo. Quando as coisas vão bem para o povo de Deus, mas beleza. Quando as coisas não vão mal, acham um jeito, né, de cultuar um outro Deus. Nós vamos ver essa dureza do coração do povo aqui mesmo, hoje. Amém? Então a tradução conta que essa mulher, Samiramis, ex-mulher de Cush, mãe de Nimrod, que se torna agora esposa também, e que fica viúva dos dois, se torna a imperatriz da Babilônia, porque a Babilônia foi a capital do império de Nimrod. A Babilônia foi a base administrativa do império de Nimrod. E agora ela se torna a rainha do céu. Sabe por quê? Porque ela era mãe de Nimrod, que era filho do sol. Quem está entendendo? De onde vem a história da rainha do céu? Vocês conhecem alguém que é intitulada Rainha do Céu hoje? Sim. Maria. Existe alguém que é intitulada Rainha dos Céus? Hoje. Então vamos chegar lá, vamos devagar. Amém? Muito bem, queridos. Agora, Samiramis é famosa no mundo todo como a Rainha dos Céus. E eu quero convidar agora, gente, você, meu querido e minha querida, para nós vermos como Deus ele se posiciona em relação a essa cultura de haver uma rainha nos céus. Porque Deus, ele se manifesta, Deus não fica satisfeito com isso não. Deus não fica satisfeito com isso e ele se posiciona em relação a isso. Veja, a cultura babilônica faz Deus ter uma reação. Deus começa falando para o seu povo em Deuteronômio. Quero convidar você a abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 19. Amém? O livro de Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 19. Olha aqui para mim, queridos. Aqui, Deus está dando uma ordem. Entende que Deus ele é paciente? Deus ele é paciente. A Bíblia diz que Deus é longânimo, ele demora a irar-se. Aqui ele dá uma ordem. Vamos ver qual é a ordem? Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo de número 19. Amém? Glórias a Deus. Que diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, olha aí, e vendo o sol, a lua e as estrelas, não é isso que diz aí? A saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido e inclines-te perante eles e deis culto a eles. Ele está dizendo assim, guarda-te, para que quando você olhar para o céu, e olhar o sol, e olhar a lua, e olhar as estrelas,
respeito dos céus. Porque os céus é a habitação do Senhor, e não pode alguém criar uma deusa lá no céu, aonde não há. Deus não poderia ficar em silêncio, poderia? Não. Ele teria que se manifestar, porque os céus é a habitação da glória do Senhor. Deus está dizendo, na minha casa não. Querem pegar o ídolo de vocês, coloquem na casa de vocês. Na minha casa não, porque os céus representam a casa do Senhor. Lá está o seu trono, a Bíblia não diz isso. É como se Deus já começasse devagarzinho, dizer, vocês não coloquem deuses aonde não existe. Porque aqui nos céus, quem manda? Você está entendendo? A Bíblia é o caráter de Deus. E eu preciso com você estudar a Bíblia para entender como Deus pensa, como Deus raciocina. Amém? O fato é que parece que não consideraram muito não. E agora Deus ele faz uma queixa. Vê, primeiro ele dá uma ordem. Olha, não olha para o sol e adora, não olha para a lua, as estrelas e adora, não vai adorar esse negócio de rainha do céu. Ele não diz aqui, mas ele vai dizer mais para frente. Ele está dizendo, olha, cuidado, para não ir na onda desse povo, porque esse povo está indo mal. Só que agora em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, 2 Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 16, Deus faz uma queixa. E agora o negócio é mais sério. Por que Deus faz uma queixa? Porque Ele deu uma ordem e o povo não ouviu. Quando Deus dá uma ordem, Ele quer ser obediente? Amém? Deus deu uma ordem e o povo não obedeceu. E agora Ele faz uma queixa. 2 Reis, capítulo 17, versículo 16, diz assim, ó. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si o quê? Disposição. 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Quando ele diz exército do céu, ele está falando ao Deus Sol, a lua e as estrelas, e aqui está embutido também a rainha do céu. Você vai entender já já. Já já vai ficar claro. Deus deu uma ordem. Agora ele faz uma queixa. Certo? Em Jeremias, Deus usa o profeta para trazer o juízo. Porque o povo continuou desobedecendo. Vamos ver o juízo de Deus? Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 7. Jeremias, capítulo de número 7. Nós vamos mencionar dos versículos 16 ao 20. Jeremias, capítulo 7. A partir do versículo 16, que diz assim: Tu, pois, não intercedas, Deus falando para Jeremias, ó. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus está dizendo para Jeremias, não adianta você clamar por esse povo, porque eu não vou ouvir. E ele diz agora no 17, acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Você não está vendo o que esse povo está fazendo, tá? Na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Versículo 18 diz, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolo a... Agora ele foi claro, sim ou não? E oferecem libação a outros deuses, para me provocar ira. Olha o que Deus está dizendo. Estão fazendo o que eu não ordenei para me provocar ira. Sabe o
dizendo Deus para mim e para você? Que quando a gente faz aquilo que não é para fazer, nós estamos provocando a ira dele. E como nós vamos querer a bênção? Porque eu só posso ser abençoado por Senhor se Ele estiver satisfeito comigo. Eu só posso querer o bem de Deus se eu estiver agradando a Ele. E só há um jeito de agradar a Deus, digo, obedecendo. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Ele continua dizendo agora, versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Versículo 20 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores. Por quê? Porque acompanhado a rainha do céu vinha a adoração a que era o espírito do Pode. Você está entendendo isso, queridos? Aleluia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí Deus diz assim, né? E sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, ele diz, arderá e não se apagará. Por causa da ira, da desobediência, Deus vai lançar fogo consumidor para destruir, queridos. Porque pensa numa coisa que Deus ele faz e que a gente hoje no tempo da graça acha que não, que fica impune, é Deus executar o juízo. Por isso está assim de gente perdendo a vida aí. Deus está executando o juízo. Talvez explique por que tem pastores se suicidando. Deus aplicando o juízo. Porque está aí uma coisa que eu quero, é a minha salvação. Não existe problema nenhum nessa terra que me faça querer perder a minha salvação. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que a palavra ela é contemporânea. É antiga e atual ao mesmo tempo. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Aleluia. Deus, ele vai executar o juízo por causa da desobediência. Deus não está satisfeito com o Brasil. Não está. Deus não está satisfeito com a prática dos crentes brasileiros. Não está. Eu falo isso com toda a convicção do mundo, pelo conhecimento da palavra do Senhor. Porque eu sei pela palavra do Senhor qual é o caráter dele. Não venha me dizer, queridos, que a pessoa porque chama Senhor, Senhor, vai para a igreja segunda, quarta e sexta, porque usa terno, né, e paletó, porque carrega a Bíblia debaixo do braço, e depois vai tirar foto com o Papai Noel que está agradando ao Senhor. Desculpa, para mim, não vai ser o Deus da Bíblia, se Deus entender isso como algo muito bom. Porque Deus nunca aceitou idolatria, nunca. Adoração a ídolo, Deus nunca aceitou. Deus sempre abominou isso. O fato é que o coração do povo estava tão mal, como está hoje. Pastor, como é que o senhor pode dizer? É só você olhar o comportamento dos crentes hoje, queridos. Para analisar o comportamento dos pastores hoje, para analisar. Eu estou falando besteira? Não. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. O comportamento dos crentes hoje é bom? Não. O comportamento dos pastores hoje é bom? Não. É só você olhar o comportamento dos crentes hoje, que não recebem instrução moral. A minha preocupação aqui no Projeto Semear é dar ensino moral. Porque primeiro a gente se torna gente de caráter decente, depois a gente se torna espiritual. Não adianta ser espiritual mau caráter. De que adianta profetizar, rodopiar, falar em línguas e ser uma pessoa leviana? Porque dom não salva ninguém. Dom não provoca salvação de ninguém. Mas testemunho salva. Aleluia. Por isso que Paulo esteve mais preocupado com o caráter do que com o dom. Paulo esteve mais preocupado em que os crentes dessem bom testemunho do que falassem em língua e profetizassem. Paulo esteve mais preocupado em disciplinar a igreja, instruir a igreja a ser pessoas de testemunho, porque testemunho salva.
Aleluia. Testemunho influencia. Testemunho faz pessoas refletirem no seu próprio comportamento e desejar mudar. O povo não aceitou a palavra de juízo do Senhor. E aí decidiram por completo abandonar Deus. E isso se encontra em Jeremias, no capítulo 44. E eu quero te dizer, queridos, que nesse momento Deus se torna um filósofo. Ele começa a conjecturar sobre a situação. Sabe por quê, queridos? Deus não tem pressa. Sabe quem tem que correr? Diga eu. Somos nós que temos que correr. Porque Deus não tem pressa. A eternidade é o tempo dele. Deus agora se posiciona como um filósofo. Ele já mostrou sua indignação e a sua ira. Agora ele mostra a sua forma de pensar. Capítulo 44 de Jeremias. A partir do versículo 1. Glórias a Deus. Capítulo 44. Jeremias, capítulo 44, a partir do verso 1. Acompanhe aí, queridos. Será uma leitura extensa, mas é para a nossa compreensão, amém? Diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol. Achou aí? Amém? Jeremias capítulo 44. Deixa eu facilitar, vamos ler a partir do 15, tá? Para poder facilitar, para não ficar longo demais. Aí eu explico o que vem antes, tá? Então lá, Jeremias é contraditado. Versículo 15. Achou aí? Amém. Jeremias 44, versículo 15. Amém. Diz assim: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam das suas mulheres que queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que achavam ali em pé grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo. Olha aqui para mim, deixa eu explicar agora, o que eu não li. Deus manda Jeremias chamar a atenção por causa da idolatria, e idolatria a rainha dos céus. O negócio foi feio, queridos, porque o povo provocou a ira de Deus de verdade. E agora Deus repreende o povo através de Jeremias, e o povo agora vai dar a resposta para Deus. Vocês querem saber o que o povo respondeu? Olha o que o povo respondeu para Deus, versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, é o povo falando para Jeremias, tá? Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. O povo já está dizendo assim, nós não vamos obedecer. Versículo 17 diz: antes, certamente toda a palavra que sair da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhes ofereceremos libação, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Sabe o que eles estão dizendo? Jeremias, diz ao teu Deus que aqui na cidade de Judá e aqui em Jerusalém, quando nós adorávamos a rainha do céu, tinha fartura de pão. Quando nós adorávamos a rainha do céu, não tinha problema, tinha paz. Quando nós adorávamos a rainha do céu, estava tudo tranquilo. Agora tu vem dizendo que é para a gente abandonar a rainha do céu para servir a Deus. Eles estão dizendo certamente que não. Porque agora está sobrevindo fome. Porque agora as coisas estão difíceis. Porque agora as coisas estão ruins, porque nós estamos servindo a Deus. Sabe o que o povo está dizendo? Que é melhor estar do lado da rainha dos céus.
e colocar a árvore dentro de casa e enfeitar, para receber o espírito de Nimrod. Do que servirá? Você está entendendo isso aí? Aleluia. O texto continua dizendo agora, versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, olha aí, ó. Desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libação, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libação, acaso lhe fazíamos bolos para retratar, que a retratavam, e lhe oferecíamos libação sem nossos maridos. Sabe o que está dizendo aqui? Que as mulheres decidiram resolver do jeito delas, sem consultar os maridos, sem consultar os sacerdotes, sem consultar os levitas. Não é isso que está acontecendo na igreja hoje? Os membros da igreja querem fazer do seu jeito, sem consultar a liderança, sem consultar o pastor, sem procurar saber se aquilo é correto. Não é assim que os crentes estão fazendo hoje? Desfazendo da doutrina bíblica, dizendo, não, pode ser feito desse jeito aqui, ou pode ser feito daquele jeito ali. Não é isso que os crentes estão fazendo hoje. Não respeitando liderança, não respeitando a instituição do Senhor, que é a igreja. Achando o dono do seu próprio nariz, fazendo o que quer. Vocês estão percebendo como há uma ligação muito forte com o comportamento daquele povo e o comportamento do povo hoje? A questão toda é que Deus não ficou calado, não. Deus agora se pronuncia. Vamos ver o que Deus diz? Vamos lá, versículo 20. Capítulo 44, versículo 20. E diz assim: Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhes tinha dado essa resposta, dizendo: Quanto ao incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, eles queimaram incenso a Rainha do Céu. Muito bem. E ele diz: Quanto ao incenso que vocês queimaram, diz assim: Vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? Deus começa a responder assim: Vocês estão achando que quando vocês colocaram no coração de adorar e servir a Rainha do Céu, acaso Deus não ficou pensando sobre isso? Vocês acham que Deus não viu e ficou pensando no teu comportamento? Será que Deus ele fechou os olhos? Não, Deus ele viu e ficou pensando sobre isso. Olha que coisa linda, é filosófico até, não é? E aí diz agora o 22. O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras. Olha, Deus estava sofrendo com isso. Deus estava sofrendo com isso, porque era o povo dele. Foi Deus quem escolheu o seu povo, de todas as nações da terra, e o seu povo adorando outro Deus. A saber quem? Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus, junto embutido a árvore, que embutido vinha periodicamente o espírito do Nimrod, que era considerado Deus. Vocês estão entendendo isso aí? E aí continua dizendo assim, olha, versículo 22. O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometeste, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecaste contra o Senhor, não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós todos, ó Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizeste por vossa boca
Páscoa, senão também que cumpristes por vossa mão os votos, e a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos a queimar incenso à Rainha dos Céus, e de lhe oferecer libação. Aí diz assim: confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os. Olha que coisa. Deus está dizendo: vocês não fizeram voto à Rainha do Céu? Não cumpram. Como quem diz, cumpra, mas sofra depois também o peso do juízo. Vai colocar a árvorezinha lá, enfeitada, para receber o espírito do Nimrod? Fez um voto, fez uma promessa, cumpra! Mas aguenta aí que vai sofrer as consequências disso. Olha só o que diz agora o 26. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, toda Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro. Quando Deus jura, meu irmão, não é como o homem jura. Ele está dizendo: eu juro, pelo meu grande nome. Eita, meu Deus, eu juro, pelo meu grande nome. E ele diz assim: diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Ele está dizendo: eu juro que você nunca mais vai dizer tão certo como vive o Senhor, porque agora vocês se tornaram adoradores da Rainha do Céu. Está pensando que Deus está de brincadeira, irmãos? Nós é que estamos brincando, deixando de ser crente uma vez ou outra, para se pintar de coelhinho na Páscoa, para colocar o dedo prozinho para cima no Carnaval, para colocar uma toucazinha de Papai Noel no Natal. Vocês estão entendendo que Deus não está para brincadeira? Aleluia. Nós é que brincamos com Deus, porque queremos nos divertir de vez em quando. O problema é que Deus não aceita isso como brincadeira. Vocês estão entendendo por que muita gente está indo de mal a pior, mesmo dentro da igreja? Deus, ele diz agora, versículo 27, eis que velarei sobre eles. Ele está dizendo: eu vou ficar de olho em vocês, eu vou velar, eu vou observar, eu vou acompanhar, eu vou ficar em cima de vocês, eu estou de olho em vocês. É isso que Deus está dizendo. Ele diz: eis que velarei sobre eles para mal e não para o bem. Ele diz: todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome, até que se ache de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, pouco em número. E ele diz: e todos os restantes de Judá que vierem à terra do Egito para morar saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. Ele está dizendo: espera, porque eu vou provar se é mais forte a minha palavra ou se é mais forte a tua. Se a razão está comigo ou está com você. Se o certo sou eu ou se o certo é tu. É isso que Deus está dizendo. Nós estamos lidando com um Deus que não está para brincadeira. Nós estamos lidando com um Deus que as coisas não são carnaval e festinha. Nós estamos lidando com um Deus que leva as coisas a sério. Essa é a palavra do Senhor, de juízo e sentença. E aí eu pergunto: os crentes do Brasil vão bem ou vão mal? Mal. Graças a Deus que vocês tiveram essa consciência. Vocês estão entendendo o que a Bíblia é para nós? É a Bíblia que norteia o nosso caminho. É a Bíblia que norteia a nossa vida. Amém? Amém. Vocês entenderam da Rainha do Céu, que é mencionado na Bíblia várias vezes pelo Senhor? A Bíblia não conta a história da Rainha dos Céus, mas a gente vai para a Babilônia e a Babilônia conta a história.
Vocês estão entendendo que nós precisamos estudar a cultura egípcia para compreender o texto bíblico que fala sobre o Egito? Entende que a gente precisa compreender a cultura caldaica para que a gente entenda quando a Bíblia fala sobre os caldeus? Você entende que a gente tem que ir para a cultura filistia para a gente entender o que a Bíblia fala sobre os filisteus? E isso tem que estudar! Tem que estudar. Porque a gente está vivendo com um comportamento demente no Brasil, achando que sabe tudo. O brasileiro acha que sabe tudo. O brasileiro acha que sabe tudo. Tem 1.500 anos de existência e acha que sabe tudo. Ainda nem trocou as fraldas como nação. Não sabe nem votar. Porque aqui no Brasil tudo é precoce. O sujeito acha que pode ser pastor com 15 anos. É assim, não é? Menina de 10 anos está achando que pode casar. Tudo é precoce nesse Brasil, queridos. E é por isso que nós vamos mal. Tudo é feito de qualquer maneira. A abolição da escravatura, muito bem. Muito bem, coisa nenhuma. Os escravos tinham lá na senzala, tinha comida, tinha dormida, apanhava, mas tinha comida e dormida lá. Vai soltar os escravos? Parabéns! Tudo analfabeto, sem profissão, vão ter que morar no morro, vão ter que roubar para comer. Por que não deu educação primeiro, antes de libertar os escravos? Ah, nós queremos democracia no Brasil. Parabéns! Tivemos uma ditadura militar, depois veio outra, e agora bota o povo para votar. Mas por que não ensinou o povo a votar primeiro, para depois ser democrático? Aí está aí o povo se vendendo por uma cesta básica, se vendendo por um dia de trabalho de R$50 para levantar a bandeirinha da Dilma Rousseff. Que os crentes poderiam ter eleito um pastor esse ano. Nós poderíamos ter uma nação com um pastor no governo. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos um candidato pastor à presidência do Brasil e os crentes não elegeram. Preferiram eleger a Dilma. Pensa na doideira que é esse Brasil. Sério, né? É sério ou não é? Sim. Por uma especulação, é só uma especulação, tá? Não há como se provar. Mas eu até acredito que tem fundamento. A Semíramis, rainha dos céus, ainda está viva. Não fisicamente, mas está viva como a estátua da liberdade. Está viva como aquela mulher que segura a balança de olhos vendados no direito. Aquela mulher que aparece nos filmes de Hollywood, no final da entrada principal, ela segurando lá uma. Essa mulher que está nas cédulas de real, que você não sabe quem é. O primeiro sistema capitalista do mundo foi o sistema caldaico, fundado por Nimrod. E essa é uma forma de alusão a esse sistema bem organizado, capitalistamente falando. Isso é pura especulação. Mas até que tem fundamento, porque a Bíblia diz que o mundo já no maligno. O brabo é que tem a foto lá de possivelmente a Semíramis, mas está escrito lá, louvado seja o Senhor. Você já viu isso? Nas notas? In God we trust. É o que está nas notas de dólar. Queridos, a árvore de Natal não é coisa de crente. E nada que faça alusão a ela. Nem uma camisazinha, nem um cordãozinho pingente, sim, porque é adoração pagã. Você pode estar agradando a todo mundo, mas certamente não estará agradando o Senhor. Pastor, e o Papai Noel? O Papai Noel é bem simples, bem rapidinho. Tá? Bem rapidinho, Papai Noel. Primeiro, Papai Noel é em português.
mas em inglês é Santa Claus. Em português é Pai Natal. E o nome original dele é Nicolau. Eu não sei se tem associação ao exame de Papa Nicolau. Porque tem um exame, né? Eu não sei se está associado. Eu vou até pesquisar isso aí porque veio na mente agora. Mas analisa comigo. O Papai Noel não é brasileiro. É? Não. Ele vive na neve. Sim ou não? Sim. Ou vive no sertão? Também é muito. Ele vive onde? Neve. Ele anda entre nós. Ou é ingênuo? É um fiel. Ele entra pela chaminé no inverno. Se é no inverno, o que tem embaixo da chaminé? Fogo. Como é que ele não queima o fiofó? Como é que o cara entra pela chaminé no inverno e se queima? Fogão. Ai, é alguém que está acostumado com fogo. É mesmo? É. E vermelho ainda. E nós que não temos chaminé? Isso não parece uma grande doideira? Deixa essas palavras para a sua meditação. E a escolha em agradar ao homem ou agradar a Deus. Amém? Amém. Receba essa palavra no teu coração. Glória a Deus.